Fala galera, pessoal entrando, boa noite, aí o Max, aí Japa, galera entrando. Fala Japa. Esperar aí uns minutinhos todo mundo entrar nessa live. A ideia aqui é conversar sobre um tema que eu gosto muito dentro da ortopedia veterinária. É um tema. A gente vai falar hoje aqui das osteossínteses minimamente invasivas. Dentro da traumatologia, talvez seja um dos temas aí que eu gosto muito, né? Estudo bastante e, e tem uma história, vamos dizer assim, com esse tema. Esperar aí mais uns minutinhos. Ó, bastante gente aí. E a ideia aqui hoje é fazer um bate-papo aí, uma conversa com todo mundo aí que estiver participando na live, que uma aula um pouquinho diferente, né? Um bate-papo aí sobre um assunto técnico aí dentro da ortopedia, mas de forma mais informal, né? Sem slides, sem as formalidades, né? de uma aula que às vezes a gente está acostumado. Na verdade, é uma saudade que eu tenho de bater esse papo com os estagiários, residentes, né, no hospital veterinário, né? Agora nessa época aí de pandemia a gente acaba ficando um pouco mais em isolamento e falta muito essas discussões técnicas, né? Falar um pouco sobre ortopedia, sobre dicas, né? Poder ensinar um pouco, poder compartilhar um pouco do conhecimento. Acho que todo mundo tem um pouco para compartilhar a sua experiência, né? Seus aprendizados, enfim. Acho que isso é muito bacana. Aí, Luciano, entrou, a galera. Então, bom, vamos começar. Vamos começar. Na verdade, eu decidi falar sobre osteossíntese minimamente invasiva porque eu vejo que é um assunto que está bastante em alta dentro da ortopedia veterinária, né? Uma coisa que cada vez mais ganha popularidade entre os cirurgiões, entre os ortopedistas. E é um assunto que eu particularmente gosto muito e eu tenho uma história com esse assunto desde a minha graduação há muitos anos atrás. Eu fiz meu TCC com osteossíntese minimamente invasiva com placa, a MIPO, né, que talvez seja a técnica de osteossíntese minimamente invasiva mais conhecida, né? Então, eu fiz meu TCC de graduação, né, com a MIPO e eu lembro que na época tinham saído os primeiros trabalhos na veterinária, né? Se a gente pegar a descrição da técnica, né, realmente publicada ali para a veterinária, foi em 2009, né, um artigo do Pozzi lá na VCOT, onde ele fala das abordagens cirúrgicas e do acesso, descreve o acesso, um artigo bem interessante, né, que foi publicado há 11 anos atrás e naquela época tinham aqueles artigos e poucas pessoas, né, já faziam essa técnica na veterinária, mas ainda tinha pouca experiência, né? A curva estava bem no início dessa curva de aprendizado. E até na medicina humana era uma técnica que vinha ganhando força, né, nas últimas décadas e na medicina humana já tinham publicado, né, se não me engano, em 2007, um livro da O sobre as osteossínteses minimamente invasivas, né, com todas as abordagens cirúrgicas do ser humano. E aí, desde aquela época, eu já me interessava muito por MIPO, né, por osteossíntese minimamente invasiva. E na residência eu tive a oportunidade de ter, né, meus primeiros passos com essa técnica. E desde então venho trabalhando com isso. Inclusive foi assunto da minha tese de doutorado. Né, eu trabalhei com osteossíntese minimamente invasiva com placa em tíbia, né, associado com células-tronco, mesenquimais. Então foi um trabalho que eu desenvolvi e esse é um trabalho que foi uma continuação de outros trabalhos, né, que meu orientador, o professor Bruno Minto, lá de Jabuticabal, da Unesp, trabalhou, né, trabalhou com MIPO aí por vários
por vários anos, né, vem trabalhando então é uma linha de pesquisa e um assunto que eu gosto bastante. E acho que a primeira coisa, né, que a gente tem que conversar aqui é definir, né, o que é exatamente osteossíntese minimamente invasiva, né, para que serve, quais são os objetivos dessa técnica, né, o que eu preciso alcançar para fazer essa técnica. Então, assim, na verdade, a osteossíntese minimamente invasiva é uma técnica de fixação das fraturas, ou seja, promover a estabilidade por meio de um implante, sem danificar o envelope muscular, o envelope de tecidos moles, que a gente costuma dizer, né? Os tecidos moles adjacentes ao foco da fratura. Então, são técnicas que a gente vai colocar um implante, né? Restaurar o alinhamento e o comprimento do membro, né? Esse é um dos objetivos da osteossíntese, e promover essa estabilização, a colocação desse implante sem acessar, né? Então, por meio de técnicas de redução indiretas. Tá? Então, tração manual, né? Técnicas com distrator, técnicas utilizando garras ósseas mais longe do foco da fratura. Né? Então, são técnicas indiretas, né? Técnicas fechadas de redução dessas fraturas. E o objetivo principal é preservar justamente esse ambiente biológico no foco da fratura. Então a gente vai estar fazendo uma osteossíntese a céu fechado. E muitas pessoas confundem, né? Falam assim, a osteossíntese minimamente invasiva é somente a MIPO. Na verdade, não, né? Quando a gente fala osteossíntese minimamente invasiva, tem a sigla MIO, né? Minimally Invasive Osteosynthesis. Na verdade, você pode utilizar outros implantes, e não só a placa. Quando a gente utiliza a placa, é a MIPO, né? É a osteossíntese minimamente invasiva com placa, a MIPO. Agora, existe a técnica de osteossíntese minimamente invasiva com a haste bloqueada, por exemplo, né? Que a gente chama de MINO, de Nail Osteosynthesis, né? Então, essa técnica tem até um artigo relativamente recente, né, 2019, do Desjardins, que fala, né, é um artigo bastante atual sobre essa técnica, né, quais são as dificuldades, quais são as dicas, então é um artigo bem interessante. Mas eu também posso utilizar numa osteossíntese minimamente invasiva uma fixação esquelética externa também. Né? Muitas pessoas aí esquecem que o fixador, um dos pontos positivos do fixador é essa possibilidade de aplicarmos um método de fixação de forma percutânea. Né? Então aplicar esses pinos, né, transfixando ali o osso, né, promovendo essa estabilidade angular. Né? Então os pinos transfixam o osso, as barras laterais que conectam esses pinos entre si promovem uma estabilidade angular. E você pode fazer isso de maneira fechada, sem acessar o foco da fratura. Tá? Então, são 3 exemplos aí de técnicas minimamente invasivas, sem contar as cirurgias em que a gente utiliza, às vezes, técnicas como pinos cruzados, né? Então, múltiplos fios de Kirchner, né? Por exemplo, cirurgias Salter-Harris, osteossíntese, né, de fraturas Salter-Harris, fraturas por avulsão. Em algumas situações, você pode lançar mão, né, de técnicas minimamente invasivas. Então, todas essas técnicas que a gente preserva a biologia local do foco da fratura são consideradas técnicas minimamente invasivas. Inclusive, né, essa área da cirurgia veterinária tem crescido cada vez mais, né, as cirurgias minimamente invasivas. Não só na ortopedia, mas no tratamento de fraturas, né, é um tema bem mais amplo. Bom, mas qual que é o motivo? Né? Primeira coisa, né, por que a gente faz, né, isso? Primeira coisa, que acho que isso é um ponto principal para a gente entender o porquê que a gente faz ou não faz essa técnica, é entender como que o osso regenera, né? Como que ocorre o processo de regeneração óssea. Né? Isso é fundamental para qualquer cirurgião aí que quer trabalhar com fratura, tem que saber como exatamente o osso regenera. Quais são os 2 pilares? Vamos ver, quem sabe, quais são os 2 pilares para um osso cicatrizar, para um osso regenerar, né? Para ocorrer a consolidação óssea. É isso que a gente tem que parar para pensar. O que é muito óbvio, né? O que é mais óbvio, na verdade, é promover estabilidade no foco da fratura. Né? Então, toda vez que a gente tem uma fratura, na maioria das vezes a gente tem instabilidade, né? A gente tem a ruptura ali do tecido ósseo, instabilidade. Então, a perda daquele eixo anatômico, daquele eixo mecânico e daquela capacidade de sustentação
que aquele osso tem, né, como uma das funções ali do sistema esquelético. E aí o que acontece? A gente precisa promover estabilidade, então a gente precisa promover um ambiente mecânico adequado. Beleza, isso é um pouco intuitivo. Quando a gente vai fazer uma osteossíntese, a gente vai colocar um implante visando promover uma estabilidade. Tá, mas a gente não pode esquecer o segundo pilar da consolidação óssea, que é promover, né, preservar, né, otimizar a vascularização ali do local no foco da fratura. Então, o que acontece, pessoal? Quando a gente tem uma fratura, o osso é um tecido vascularizado, é um tecido vivo, tá? É um tecido que precisa dessa vascularização porque ele precisa de oxigênio, ele precisa de uma tensão, o osteoblasto, né, os osteócitos, as células ósseas que compõem o tecido ósseo, elas necessitam de uma alta tensão de oxigênio, né, para se proliferar, para se manter saudáveis, vivas ali no tecido ósseo. Então, quando a gente tem uma fratura, por exemplo, uma fratura diafisária, né, até a Paula colocou ali, vascularização. Quando a gente tem uma fratura diafisária, a gente tem a perda, a ruptura desses vasos, a lesão, pelo próprio trauma, mecanismo do trauma, a gente tem a lesão desses vasos. E aí a gente tem um ambiente de hipóxia. E aí o que o organismo faz? Frente a esse ambiente de hipóxia, vai liberar uma série de fatores inflamatórios ali naquele hematoma. Então a gente chama de hematoma inicial ali no foco da fratura. E esse hematoma vai gerar, vai incitar um processo inflamatório, que é a fase inicial de todo o processo de regeneração óssea. E esse processo inflamatório, né, vai ter fator de crescimento derivado de plaquetas, fator de crescimento vascular endotelial, fator de crescimento transformador beta. Então são mediadores inflamatórios ali, citocinas, que vão atrair, né, as células inflamatórias ali e vão promover um critério muito importante, que é a neovascularização. Então a gente precisa que aqueles vasos periosteais, aqueles vasos que estão vindo dos tecidos moles ao redor da fratura, a gente precisa que eles deem conta ali de vascularizar aquele tecido lesado, né, aquele tecido ósseo fraturado, para promover a vascularização novamente, aquela vascularização que foi perdida. Então eu preciso de uma tensão de oxigênio alta para que para que as células tronco mesenquimais, aquelas células que vão migrar ali para aquela região inflamada, para que elas se diferenciem em osteoblastos. Então, retomando né, fazendo um resumo, é importantíssimo que a gente preserve no ato da nossa cirurgia, né, no ato de realizar uma osteossíntese, colocar um implante, fazer um acesso cirúrgico. É importantíssimo que a gente tente preservar ao máximo a biologia, né, a vascularização do foco da fratura. E aí que surgiu uma mudança de conceito muito grande. Então é interessante a ideia da osteossíntese minimamente invasiva, né, que a gente pode colocar ela dentro de uma ideia geral que é a osteossíntese biológica, né, que seria justamente preservar esse ambiente biológico, né? Então é legal a gente retomar a história, né, da ortopedia, como que esses princípios surgiram, né? Então há 60, 70 anos atrás, lá na década de 50, né, os primeiros princípios ali determinados pela O, né, por alguns médicos, alguns ortopedistas humanos, né, no começo eles preconizavam uma fixação rígida, né, talvez a reconstrução anatômica perfeita daqueles fragmentos no foco da fratura. E com o passar do tempo, né, eles foram percebendo. E aí no começo eles desenvolveram, né, todas as pesquisas, né, a maioria das pesquisas eram no intuito de desenvolver implantes de fixação interna. Então o avanço da metalurgia, né, de implantes e a confecção de novas possibilidades, novas técnicas. Mas com o passar do tempo, com o entendimento desse processo de regeneração óssea, né, de forma mais precisa, e o reconhecimento dessa importância, né, da vascularização ali, para que a fratura regenere, esses conceitos foram mudando e foram surgindo essa ideia da osteossíntese biológica. Então hoje a gente sabe que a gente precisa alcançar esses dois pilares. É sempre uma balança, né? A gente tem que sempre pôr na balança. Então a gente precisa do ambiente mecânico ideal para cada fratura, para cada caso, mas a gente precisa preservar a biologia, o máximo que a gente conseguir para cada caso,
né? E aí que entra as técnicas de osteossínteses minimamente invasivas, né? Então, por exemplo, vamos falar da MIPO, né? A MIPO seria uma técnica para a gente colocar uma placa, né? Fazer a aplicação desse implante num osso longo, né? Por exemplo, a tíbia, fêmur, húmero, né? Um rádio, e não abrir o foco da fratura. Então, preservar ali aquele periósteo, preservar aquelas musculaturas que estão inseridas ou intimamente ligadas ali à superfície óssea, tá? Então, esse seria o objetivo, a ideia principal da osteossíntese minimamente invasiva, tá? Tá, e aí eu separei algumas perguntas, né, e para a gente poder discutir um pouco mais sobre essa técnica e falar um pouco, eu vou compartilhar um pouco da minha experiência, quais são as minhas dificuldades, né, o que eu tenho observado também em relação às evidências científicas. Então vamos lá, e se vocês tiverem dúvida, pessoal, vão colocando aí, né, vai falando que eu vou respondendo. Então, uma das perguntas é, quando que eu realizo, né, uma MIPO, por exemplo, né, uma osteossíntese minimamente invasiva com placa, né, ou seja, quais fraturas, né, uma pergunta que eu separei aqui, quais fraturas, né, ou casos a MIPO é indicada? Né? Então, essa é uma pergunta excelente. De maneira geral, né, a gente tem que pensar naqueles critérios que a gente vai considerar, que a gente vai ponderar quando a gente está fazendo o planejamento pré-operatório, né, de uma fratura. A gente tem o primeiro critério, né, que a gente vai considerar avaliando aquela fratura, né, classificando aquela fratura, é essa pergunta que eu vou falar. É uma fratura passível de reconstrução da coluna óssea? É ou não é? Né? Ou seja, é uma fratura multifragmentada, com vários fragmentos ósseos, que eu não consigo, que eu sei que eu não vou conseguir reconstruir a coluna óssea. E reconstruir a coluna óssea não é só pegar e juntar, aproximar eles, não. Reconstruir a coluna óssea, eu falo, que é quando eu vou conseguir aplicar implantes que promovam compressão interfragmentária, né, nas linhas de fratura entre esses fragmentos, até um ponto em que eu vou ter um compartilhamento de carga. A carga vai passar através do osso, né, por essa coluna óssea reconstruída. Então existem fraturas que eu consigo reconstruir a coluna óssea, por exemplo, fraturas transversas, né, fraturas oblíquas curtas, né, fratura oblíqua longa, né, fratura em espiral, né, são alguns exemplos que eu consigo reconstruir a coluna óssea. Agora, algumas fraturas segmentares, né, com uma esquírola, um fragmento em borboleta, ela pode ou não ser reconstruída, né? Tem algumas que ficam aí no meio do caminho. E já tem outras que são aquelas fraturas complexas, são fraturas cominutivas, com 2, 3 ou mais fragmentos. E se forem fragmentos muito pequenos, né, com certeza elas não são reconstruíveis. Né? Então, quando a gente não tem uma fratura que é passível de reconstrução, o objetivo, né, da nossa osteossíntese é uma fixação em ponte. Restaurar o alinhamento e o comprimento desse osso longo. Né? Eu não vou reconstruir perfeitamente ali aqueles fragmentos. Diante dessa estratégia terapêutica, a MIPO entraria aí com uma indicação muito interessante. Por quê? É uma fratura que, do ponto de vista mecânico, eu vou ter que fazer uma osteossíntese em ponte. Agora, e é uma fratura, geralmente essas cominutivas, com um trauma de alta energia. E se o trauma é de alta energia, eu sei que os meus tecidos moles ao redor ali do foco da fratura também foram lesionados. Porque se o osso absorveu energia tamanha a ponto de dissipar essa energia através de vários fragmentos, significa que... Estão me ouvindo? Parece que caiu a internet. Estou no ar? Dá um ok aí, estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Beleza. Então assim, significa que eu tive uma lesão de tecidos moles muito grande. Né? Então, o que acontece?
eu preciso preservar a biologia dessas fraturas cominutivas. E aí a MIPO entra numa indicação muito grande nas fraturas diafisárias cominutivas. Tá, mas eu posso realizar a MIPO em fraturas oblíquas, longas, por exemplo, que eu consigo reconstruir, né, ou fraturas que têm algum certo fragmento que eu até conseguiria reconstruir? Pode, eu também posso, né? Dependendo da situação, eu posso utilizar ela em fraturas de linha simples também. Até mesmo em fraturas transversas, se assim eu quiser. Mas o que a gente não pode esquecer, pessoal, é que se é uma fratura que eu consigo reconstruir, por exemplo, o outro extremo, uma fratura transversa, quando eu reconstruo a coluna óssea, existe uma vantagem biomecânica muito grande, né, em relação à reconstrução da coluna óssea, que é o compartilhamento de carga do osso com o implante. Quando eu tenho a reconstrução da coluna óssea perfeita e compressão interfragmentária, eu tenho esse compartilhamento de carga. Isso traz muito mais resistência à falha, né? Então traz muito mais longevidade a esses meus implantes até que a consolidação óssea ocorra, né? Porque uma coisa que a gente tem que sempre lembrar a gente não pode esquecer que a partir do momento que a gente coloca o implante, né, em uma fratura, é uma corrida contra o tempo, né? Aquele implante ele vai ser submetido a forças, né, forças aplicadas àquele osso longo em que você estabilizou. Então você estabilizou, você tá neutralizando forças. Então aquele implante é constantemente submetido a forças. E a partir do momento que você fez a cirurgia, começa a contar o tempinho ali, o cronômetro do processo de regeneração óssea. E aí existem vários fatores que vão influenciar na velocidade que vai regenerar esse osso, né? E aí fatores do paciente, fatores da fratura, na idade do paciente, fatores clínicos, enfim, a preservação da biologia no momento da fratura, né? Então aí entra as MIPOs. Mas enfim, é uma corrida contra o tempo. Aquele implante, ele precisa resistir até que ocorra a regeneração óssea e o osso passe a ser... a sofrer as cargas e não somente o implante. E quando se trata de uma osteossíntese em ponte, uma fixação em ponte, isso é muito importante, né? Quando a gente tem uma osteossíntese em ponte, a gente tem uma fixação que vai estar sofrendo todas as cargas ali ao longo do tempo. Então, com o passar do tempo, ela pode falhar, pode ocorrer um estresse cíclico, tá? Então, quando eu tenho uma fratura que é possível reconstruir a coluna óssea, é interessante que você reconstrua, em alguns casos em que eu julgo que o meu implante possa não resistir tanto. Então, é um paciente pesado, é um paciente, né, um pouco mais idoso, talvez o processo de regeneração óssea vai demorar um pouco. Então, se eu fizer em ponte a minha fixação, eu posso ter falha no implante, né? Então, muitas vezes a gente vai para o caminho, né, nessas fraturas de linha simples, de uma abordagem mais aberta, tá? Então a gente tem que sempre ponderar isso, né? Se eu quero pesar um pouco mais para o lado mecânico, né, com medo do meu implante falhar, ou né, por diversos fatores em que eu julgo que essa parte mecânica é mais importante, ou não, eu quero ir para a parte biológica, né? Eu quero preservar a biologia, mas aí eu sei que eu estou abrindo mão, né, de uma vantagem mecânica, que é a resistência, né, desses implantes a longo prazo, por conta do compartilhamento de carga, tá? Agora, então assim, a gente tem que sempre pensar, se a gente vai para um lado, para a osteossíntese biológica, a gente está abrindo mão, muitas vezes, de uma vantagem mecânica. Agora, se a gente vai para a parte mecânica, para uma osteossíntese mecânica, ou seja, eu tenho que, se eu estou lesionando de certa forma, né, fazendo uma abordagem aberta, né, causando um pouco mais de lesão ali de tecidos moles ao redor do foco da fratura, então eu tenho que ter certeza ali que eu vou realizar, né, uma boa fixação, tentar promover ali um compartilhamento de carga entre osso e implante. Então esse é um ponto importantíssimo, tá? Então, de maneira geral, a gente pode aplicar a MIPO em diversas situações, né? Existem artigos, né? A grande aplicação dela, a meu ver, são essas fraturas cominutivas, que a gente não tem como reconstruir mesmo, então a gente já vai para um caminho mais biológico.
e algumas fraturas específicas. Por exemplo, algumas fraturas em que eu não tenho tanta instabilidade e tanto deslocamento, por mais que seja de linha simples, mas eu não tenho tanto deslocamento dos fragmentos da fratura. É um exemplo das fraturas de radiúna de classificação A1, ou de tíbia e fíbula de classificação A1, onde eu tenho ou a fíbula intacta ou a una intacta. E aí o que acontece? Fratura tíbia ou fratura o rádio, mas eu tenho mais um movimento de rotação ali agindo, e aquela fíbula ou aquela una mantém, né, o eixo nos planos frontal e sagital relativamente alinhados. Essas fraturas são fraturas de baixa energia, em que a MIPO seria excelente, mesmo em traço simples. Outros casos em que eu gosto bastante de realizar a MIPO, mesmo em cirurgias de traço simples, né, oblíquas curtas ou oblíquas longas, por exemplo, são pacientes muito jovens, né, que eu sei que o fator biológico é muito alto e eu sei que eles vão consolidar de forma muito rápida. Então, se eu julgo que eu consigo um alinhamento, uma redução perfeita de maneira fechada, eu realizo a MIPO, porque aí eu vou ter uma série de vantagens em relação a isso. Menos chance de infecção, né, menor tempo cirúrgico, né, menos morbidade ali de tecidos moles. Então, e eu sei que aquilo vai consolidar de forma rápida. Então eu abro mão um pouco da vantagem mecânica de ter ali um compartilhamento de carga, e eu entro naquela ideia um pouco de osteossíntese elástica, que se aplica bem aos animais jovens. Então, um paciente jovem, uma fratura de tíbia, uma fratura de radiúna, mesmo que ela seja ali oblíqua longa, oblíqua curta, em filhote, né, em um osso esqueleticamente imaturo, eu gosto de fazer. É uma das situações que eu utilizo bastante a MIPO. Tá? Agora, fraturas transversas, né, fraturas oblíquas longas de um paciente pesado, em que eu sei que eu consigo reconstruir aquele bisel através de parafusos legs, muitas vezes eu opto pela abordagem aberta, que a gente chama de ORIF, Open Reduction Internal Fixation. Né? Então, assim, são alguns critérios que eu utilizo para a indicação da técnica. Né? E outra pergunta que me fazem assim, bom, qual que é o melhor osso, né, para começar? Né? Qual que é o osso mais fácil? Quais são algumas dicas, né, em relação à aplicação dessa técnica? Bom, o melhor osso, né, para a gente começar, com certeza é a tíbia. Tá? A tíbia, ela é um osso longo, em que a gente tem um corredor, vamos dizer assim, um corredor seguro, ali, a face medial da tíbia, né, uma das regiões ali indicadas para aplicação de uma placa, né, por exemplo, tem pouquíssima cobertura de tecidos moles, então isso facilita, né, a realização da técnica da MIPO. Então fazer dois acessos, um bem proximal e um bem distal, e aplicar essa placa. E é mais fácil, por quê? Porque a gente consegue de maneira indireta, mais facilmente, atingir esse alinhamento, né, monitorar esse alinhamento, esse comprimento e o posicionamento do implante de forma mais fácil. Tá? Então a tíbia é um osso excelente para começar, excelente. Mas existem alguns detalhes que a gente tem que tomar muito cuidado, tá, pessoal? O cuidado principal, né, a dica que eu deixo aí na tíbia é conhecer muito precisamente a anatomia da tíbia. Né? A tíbia é um osso sigmoide, né? Na maioria dos pacientes. Ela tem, né, no plano frontal, se a gente olhar ela no plano frontal, ela tem, né, um desenho em forma de S. Né, em forma de S. Então, o que acontece? A gente precisa moldar essa placa, né, principalmente ali na região distal da tíbia. A gente precisa fazer aquela moldagem, né, de forma ali mais encurvada ali para fora, né, da porção mais distal da placa, para ela se acomodar bem no maléolo, porque quando a gente faz uma fixação em ponte, né, de maneira geral, a gente coloca o implante mais longo possível, né, o mais longo possível, ali, tentando chegar o mais próximo possível do comprimento daquele osso. Com isso, a gente promove uma estabilização melhor, né, para uma fixação em ponte. Então, eu costumo descer ela até o maléolo lá, faço essa moldagem, tem que tomar muito cuidado com aquele parafuso mais distal,
né, principalmente nos implantes bloqueados, porque como você faz essa moldagem para fora, ele pode descer em direção ao espaço articular ali da articulação tibiotársica. Então, tem que tomar certos cuidados ali, né? Então, se você descer muito no maléolo, às vezes aquele parafuso mais distal você tem que colocar ele monocortical, para ele não, a pontinha dele não entrar ali no espaço articular. E um outro detalhe, né, é moldar também, né, mas aí num formato contrário, né, seria ao contrário, a porção proximal. E eu costumo fazer, isso é uma dica importantíssima, tá, pessoal? O que eu costumo fazer? O planejamento, né, para cirurgias minimamente invasivas é de extrema importância. Aliás, o planejamento pré-operatório para qualquer osteossíntese, né, seja uma abordagem aberta ou não, é fundamental. Mas aqui nas osteossínteses minimamente invasivas, a gente tem que lembrar que a gente não vai estar vendo, né? Então a gente tem que ter um passo a passo, a gente tem que ter uma precisão um pouco maior, né, para a gente alcançar um alinhamento e um comprimento perfeito, sem causar desvios, né, varos valgos, sem causar desvios recurvatum ou procurvatum, sem causar torção desse osso. Então a gente precisa de um planejamento muito bem detalhado. E a melhor forma de fazer um planejamento para MIPO é fazer um raio-x do membro contralateral sadio, porque aí o que acontece? Você sabe exatamente qual que é a anatomia dessa tíbia, por exemplo, né? O quão sigmoide ela é, o quão reta ela é. No plano sagital, se ela tem um desvio recurvatum, algumas tíbias, principalmente animais condrodistróficos, tem tíbias recurvatum. E aí isso é muito ruim, porque para a gente colocar uma placa, às vezes você centraliza a placa na região mais distal, aí na região proximal ela sai fora do osso. Aí você centraliza a placa na região proximal, lá na distal ela sai fora do osso. Né? Então, o que acontece? Você precisa desse planejamento. E o que é o ideal? O que eu faço em muitos casos? Eu já moldo esse implante, né, me guiando pelo raio-x contralateral. Então eu pego o raio-x contralateral, coloco em tamanho real lá no software e coloco a placa, exatamente o implante que eu vou utilizar, né? Já vejo o tamanho, já vejo o sistema que eu vou utilizar, faço as medidas ali dos parafusos e já moldo essa placa. E olha que interessante, a moldagem desse implante perfeito na superfície óssea do membro sadio é o que vai ditar o alinhamento da fratura de tíbia cominutiva. Vamos pensar numa fratura cominutiva. Como eu sei que eu estou chegando ali num alinhamento, por exemplo, no plano frontal, quando eu estou olhando ali na radiografia crânio-caudal da tíbia, se eu pego aquela placa que está moldada exatamente como é a tíbia contralateral, se minha placa encostar no osso, tanto no fragmento proximal quanto no fragmento distal, eu sei que pelo menos naquele plano, eu sei que o osso está muito próximo, que eu alcancei, né, um alinhamento desses dois fragmentos. Né? Não importa como está ali o foco da fratura, né, se for cominutiva. O importante é que eu alcancei um alinhamento nesse plano. No plano lateral, né, o interessante, uma dica que eu dou, a gente está vendo a placa através de dois portais. Né? Então um acesso bem proximal, um acesso bem distal. Uma dica que eu dou ali na tíbia, né, em outros ossos também, é tentar centralizar bem a placa, né, pelo menos aonde você está vendo ali o osso com a placa, então tentar centralizar bem ali o osso com a placa na proximal e tentar centralizar bem na distal. E com isso eu sei que esse osso não está apresentando um desvio recurvatum ou procurvatum. E a torção talvez seja um dos vamos dizer assim, dos objetivos, né, em relação aos desvios mais difíceis de monitorar durante a MIPO, né? Então, numa fratura cominutiva. Então, a torção você tem que avaliar muito bem ali na hora da sua cirurgia o alinhamento entre as articulações adjacentes, então entre o joelho e entre o tarso, por exemplo, na tíbia. Então, fazer essa avaliação, né? Então, avaliar ali a direção que o calcâneo está em relação à direção que a patela ou a crista da tíbia está. Isso é muito importante também no transoperatório, tá? Deixa eu só ver algumas perguntas aqui. Qual marcas de implantes, né, você indica utilizar? Então, Klebs, eu utilizo
algumas marcas, né? Mas o que eu mais tenho utilizado agora é Protomed, tá? A Lari perguntou se são removidos depois ou ficam no animal. Depende muito de cada caso, tá? O ideal é que se remova, mas, para ser sincero, em muitos casos a gente acaba não removendo, tá? Em filhotes, principalmente, eu preconizo sempre remover. Tá? O Leandro colocou a haste bloqueada, você utiliza bastante em fraturas comunitivas? Eu utilizo, principalmente em fêmur, né? Mas quando há a indicação, vamos dizer assim. Mas em fêmur, em fraturas comunitivas, eu gosto bastante da haste bloqueada. Mipo encontrodistrófico, então isso é aquilo que eu acabei de dizer aqui. Na verdade, os condrodistróficos têm ossos bastante desafiadores. Não é que é contraindicado, mas são casos mais desafiadores, porque muitas vezes você vai ter um desvio fisiológico, vamos dizer, anatômico daquele paciente e que vai atrapalhar, né, na centralização do seu implante. Então, muitas vezes você vai ter que utilizar implantes moldados ou implantes muito bem planejados para aplicar naquele osso condrodistrófico. Bom, radiúna seria o segundo osso. Então, tíbia é o primeiro osso, é o osso mais fácil, onde a gente mais vai conseguir utilizar e ter uma segurança um pouco maior. Radiúna fraturas de radiúna seriam o segundo osso, mais interessante, assim, mais fácil, vamos dizer assim, não que seja fácil, mas menos desafiador para realizar. Lembrando, pessoal, que o rádio, né, ele tem ali um procurvatum natural, então a gente não pode esquecer de, se precisar, moldar essa placa, porque tem que lembrar que a gente está usando placas longas ali para a realização da MIPO, então é muito importante avaliar também no contralateral. Ali você pode usar tanto o acesso lateral, né, fazer 2 portais ali, crânio laterais ou crânio mediais, tá? Em pacientes de grande porte, né, ou gatos, eu prefiro fazer o acesso lateral, tá? Eu prefiro fazer o acesso lateral, principalmente ali na região proximal, né? Porque na região proximal você tem mais musculatura ali do extensor carporradial, né, naquela região medial. Mas dá para fazer também o acesso, isso já é uma preferência de cada cirurgião, tá? Então, o radiúna tem que prestar muita atenção nisso, tá? E em alguns pacientes é interessante até o acesso lateral, né, essa abordagem mais lateral, porque aí você também consegue fazer uma pequena abordagem, muitas vezes em paciente grande, uma pequena abordagem ali na una e inserir um pino intramedular na una, né, e fazer uma associação da placa e pino, fazer um plate rod na una, tá? Então, no rádio eu gosto de fazer isso. Em gatos também é interessante fixar a una, tá, pessoal? O gato tem esse movimento de pronação e supinação muito mais evidente que o cão e tem uma una um pouco maior em relação ao rádio quando comparado ao cão. Agora, húmero e fêmur são 2 ossos bem desafiadores. Talvez na sequência o húmero seria o terceiro osso que eu realizo as técnicas minimamente invasivas, tá, pessoal? E o húmero ele tem uma série de desafios. O húmero ele é um osso também, né, bem sigmoide e ele tem uma torção natural, né, ele tem uma série de acidentes ósseos, então cristas. Na região lateral aqui tem a crista, onde se insere ali o deltoide, então tem um tubérculo maior. Você tem uma região proximal muito mais robusta do que a região diafisária distal, né? Você tem ali a metáfise distal dividida em 2, né? Então a crista epicondilar lateral e medial. Então você tem uma série de particularidades anatômicas do húmero. Então é um osso que você precisa conhecer muito bem a anatomia para executar uma técnica de MIPO, por exemplo, minimamente invasiva. E tem muitas estruturas nobres ali passando, né? Tanto lateral como medial. Então aqui na lateral, junto com o músculo braquial, a gente tem ali o nervo radial. Na face medial a gente tem ali o plexo braquial, né? Então nós temos o nervo mediano, o ulnar, né? Artéria braquial, veia braquial. Então são estruturas que eu tenho que conhecer, porque quando eu faço uma MIPO, o meu túnel, né, em que eu passo a placa tem que ser obrigatoriamente por baixo dessas estruturas, senão eu posso, né, comprimir
com a placa, né, algum nervo ou alguma artéria ali no osso. Então isso é uma coisa que a gente tem que prestar bastante atenção. A técnica original foi descrita, né, no húmero pelos acessos laterais. Só que a colocação de placa na face lateral do húmero ela é muito mais difícil, né? Principalmente ali o estoque ósseo na região distal, porque a crista epicondilar lateral ali na região distal ela é muito pequena, né? E faz uma curvatura muito grande, então é difícil de colocar a placa ali. Você precisa moldar muito bem a placa para fazer uma placa longa lateral. E a região proximal também, aqui, você tem a inserção do deltoide, você tem a inserção de algumas musculaturas ali que vem da escápula, né, o infraespinhoso, o redondo menor, e essas musculaturas atrapalham um pouco ali também. Então é interessante que tem até alguns artigos mais recentes, né, do Desjardins e do Guiot, que você tem a descrição da técnica de mipo medial no húmero, né, e até inclusive a técnica de mipo medial associada a um pino intramedular, aplicado de forma normógrada distal, né, ali através do epicôndilo medial do húmero. Então eu tenho feito, em alguns casos, a técnica de mipo medial. Eu tenho preferido, né, a técnica de mipo medial porque eu vejo que tem mais estoque ósseo ali no fragmento mais distal da fratura. Mas é uma técnica bastante desafiadora, principalmente no que diz respeito a preservar a rotação. É muito fácil no húmero você acabar trazendo uma certa torção, né? Causando uma certa torção desse osso longo. Então você tem que fazer uma avaliação muito criteriosa em relação a isso. E aí talvez as imagens transoperatórias, né? Seja um raio-x transoperatório ou até mesmo o arco cirúrgico, né, para quem tem essa possibilidade, no húmero talvez seja bastante interessante para que você minimize a chance desse tipo de complicação, que é gerar um desvio torsional, né, um desvio angular nesse membro, né? Então, vamos ver algumas perguntas aqui. O que você usa para alinhar e reduzir a fratura antes de inserir a placa? Pinos IM, fixador externo? Então, essa é uma pergunta interessante. Uma técnica muito interessante é a aplicação do próprio pino intramedular, né, em algumas fraturas, para atingir o comprimento e o alinhamento, né, de certa forma, e colocar a placa, e assim colocar a placa. Em alguns casos eu utilizo isso, tá? Vou ser sincero que eu não faço na maioria dos casos. Agora, quando eu quero associar a placa e pino, porque eu quero otimizar, vamos dizer assim, a resistência mecânica dessa construção, tendo em vista que é uma fixação em ponte e minha placa pode falhar, aí eu utilizo essa técnica de reduzir com o pino intramedular. Você pode utilizar, por exemplo, distratores ósseos, né, para conseguir, né? Então você coloca um fixador externo temporário que tem esse mecanismo de distração e você vai conseguir atingir ali. É uma possibilidade também, tá? Você recomenda a reconstrução em 3D para MIP em condrodistróficos? O ideal seria que você fizesse uma tomografia para um planejamento mais preciso, né? E fizesse uma reconstrução tridimensional, né? E você pode fazer até do membro contralateral para saber qual que é o objetivo a ser alcançado, tá? Bom, e fêmur, né? Fêmur para mim seria o osso mais difícil de realizar a MIPO, né? A colocação da placa. Porque a maioria dos fêmures que eu pego fraturados, né, com fraturas cominutivas, são fraturas altamente instáveis, vamos dizer assim. Então, na maioria das vezes, você tem um deslocamento, né, uma contração muscular e um deslocamento muito grande dos fragmentos. E se essa fratura já tem alguns dias de evolução, você tem um encurtamento ali das fibras musculares e, a meu ver, é muito mais difícil você atingir esse alinhamento ideal, recuperar esse comprimento do osso, né, o comprimento original do osso, é muito mais difícil em fraturas de mais de 3, 4 dias. E eu acabo pegando muito esse tipo de fratura, fraturas com mais de 2, 3, 4 dias, porque às vezes já passou por um veterinário, foi encaminhado, então já teve alguns dias do trauma. Então, são situações que no fêmur dificultam muito, né, o tempo até a cirurgia. E o fêmur também tem uma certa fator complicante que é muito fácil, né, através da MIPO, você gerar um desvio
rotacional nesse osso longo, né? Você acabar fixando a placa ali na porção distal, e quando você vai fixar ali no trocânter, ali na região proximal, né? Naquela diáfise proximal e no trocânter, que eu moldo a placa até o trocânter ali, para fazer uma placa em ponte no fêmur. Quando você vai fazer isso, muitas vezes você pode mudar um pouco o ângulo de antiversão ou retroversão do quadril. Então, é muito comum no pós-operatório de MIPO em fêmur você ter esse tipo de alteração, né? De torção do fêmur. E aí gerar uma rotação externa ali do joelho, pode causar luxação de patela, você pode causar uma alteração de quadril. Então, acontece muito isso em fêmur. Então você tem que tomar muito cuidado em fêmur. Talvez seja interessante no fêmur, né, nas técnicas minimamente invasivas, utilizar eu prefiro até utilizar a haste bloqueada, porque com a haste bloqueada você pode num ângulo, em direções em que você sabe que não tem ali uma torção excessiva. E o ideal é que depois que você fixa ali no momento transoperatório, você faça uma imagem, né, para confirmar se não houve um excesso de antiversão, né, ou uma retroversão inadvertida ali do colo femoral, tá? Então, o fêmur ele é bastante desafiador, tá? Então, em relação aos ossos longos, né, é isso, você tem que saber a anatomia de cada osso longo, você tem que conhecer muito bem o acesso, tá? Então, assim, pessoal, uma ideia, deixa eu só ver aqui mais algumas perguntas, né? Vamos colocando perguntas aí, ó. Na associação da placa e pino, qual a relação do tamanho do pino? Seria menor em relação a outras técnicas com pino intramedular? Quando a gente vai utilizar a placa em pino, né, a gente tem que tentar chegar aí pelo menos de 40% a 50% ali do diâmetro do canal medular, né, no istmo ali do canal medular. Não é um pino calibroso, né, e ele precisa ter pelo menos ali 40%, porque senão ele não vai ajudar muito em relação à força de flexão, né, que essa placa sofre, né, com o passar do tempo. Então, é de 40% a 50%. Em outras técnicas, né, você pode chegar a 70%, 80% muitas vezes. Mas por que tem que ser de 40% a 50%? Porque você tem que lembrar que você vai passar parafusos, né? E se você estiver utilizando um implante bloqueado, né, uma placa bloqueada, você não consegue angular esses parafusos, né? Então, se o pino estiver na direção da perfuração, isso pode atrapalhar realmente, tá? Então tem que tomar esses cuidados. Bom, e uma ideia, né, assim, resumindo, né, uma dica, uma ideia que eu queria deixar aqui, que é muito importante, é muito melhor que eu execute, né, prestem muita atenção nisso, que eu vejo muita gente caindo nessa armadilha, são as armadilhas, né, da osteossíntese minimamente invasiva. Inclusive, tem até um artigo de 2019, né, que saiu com esse título, né, Pitfalls, né, armadilhas das osteossínteses minimamente invasivas, né? Então, o que acontece? Muitas vezes a gente fica com isso na cabeça. Eu tenho que preservar a biologia, é a biologia do foco da fratura, o hematoma, ele é muito importante, muito importante, muito importante. Vou preservar ele a qualquer custo. Mas é muito mais importante, né, é muito melhor que você faça uma técnica bem executada, né, que você preserve ali os princípios da osteossíntese, por exemplo, restaurar o alinhamento, restaurar o comprimento do membro, não gerar nenhum desvio angular, promover uma estabilidade adequada, né, para aquela situação. É muito melhor que você alcance isso fazendo uma abordagem aberta, porém cuidadosa. É lógico que você não vai, né, dissecar, descascar aquele osso inteiro, mas fazer uma abordagem abra, mas não toque, uma abordagem aberta, eventualmente, é muito melhor que você faça isso e uma técnica muito bem executada, do que você fazer uma osteossíntese biológica, né, bem intencionada, né, com a intenção de preservar ali a biologia, porém mal executada, né, levando a um desvio angular, né, levando a um desvio rotacional, levando a uma alteração da biomecânica do membro, né. Então, uma frase, isso é até uma frase que eu escutei do Noel Moens, né, quando ele veio aqui para o Brasil
professor lá do Canadá, que veio aqui para o Brasil em um dos cursos lá em Jaboticabal, e ele falou assim, a MIPO, ela não pode ser uma desculpa para uma técnica mal realizada, né? Porque assim, as pessoas falam assim, o alinhamento não ficou muito bom, mas é porque foi MIPO, né? Então tá tudo bem. Então a gente tem que melhorar um pouco o nosso critério de avaliação dos nossos resultados, tá? Das nossas cirurgias. Então avaliar os ângulos, né, de mensuração, avaliar tudo isso, né, pessoal, no pós-operatório. A gente tem que saber se a gente alcançou uma anatomia muito semelhante do membro contralateral. Né? Então, a gente não precisa ter problema nenhum, né, no momento da cirurgia, porque toda cirurgia de fratura é difícil. Cada caso é um caso. Às vezes são cirurgias que parecem fáceis, mas não são. Então a gente não precisa ter problema nenhum em abandonar aquele planejamento inicial de realizar uma MIPO e evoluir para uma abordagem aberta, né? Porque eu preciso ter certeza, né, que eu atingi ali um alinhamento legal, né, uma estabilização legal, tá? Então essa é a ideia final que eu gostaria de deixar aqui para vocês. Façam a MIPO, né, respeitem essa curva de aprendizado, né, vão a cada cirurgia, né, vão melhorando nesse aspecto biológico, até chegar um momento em que você está, né, com uma precisão boa para realizar a MIPO, mas sempre avaliando criticamente os seus resultados, principalmente no que diz respeito ao alinhamento e ao comprimento do membro. Né? Então faça as mensurações pré-operatórias, faça em raio-x bem posicionados no pré-operatório para ter uma avaliação mais criteriosa. Tá? O Leandro colocou em cães microtóis, qual a sua experiência com o MIPO? Então, em cães microtóis já é um desafio um pouco maior, Leandro. Então, por exemplo, eu pego muito fratura de radiúna distal, né, de pacientes TOI. Nesses casos, eu não faço a MIPO. Eu não faço a MIPO porque, primeiro, que você tem pouquíssimo espaço para trabalhar, e segundo, que, para mim, o ponto mais importante dessas fraturas é a reconstrução anatômica. Eu preciso de load sharing, eu preciso de atividade mecânica passando através daquele osso, porque eles têm muito mais predisposição de osteopenia e stress protection, com estabilizações muito rígidas, tá? Em fraturas com mais de 5 dias, né, a Lá Pereira colocou aqui, de evolução, é ainda possível realizar MIPO? Ainda é possível em algumas situações, por exemplo, fraturas cominutivas de tíbia, muitas vezes a gente consegue. Agora fêmur, muito deslocado, húmero, muitas vezes você vai ter que evoluir para uma abordagem abra, mas não toque ali, em uma fratura cominutiva. Ó, o Luciano, grande Luciano, colocou, no plate rod você utiliza muito parafusos monocorticais bloqueados? Olha, Luciano, eu utilizo, cara. Embora, assim, eu utilizo bem, né? Mas como a gente utiliza placas bem longas, de maneira geral, ali na região de metáfises, você consegue desviar, de certa forma, ali dos parafusos. Quando a gente vai se aproximando da diáfise, que aí você tem menos espaço, tem mais chance de bater no pino. Aí eu coloco os parafusos monocorticais, tá? Bom, mas é isso, pessoal. Assim, eu acho que a ideia final é a gente precisa das duas coisas, mas não podemos otimizar um e colocar o outro lá embaixo, né, e prejudicar muito o outro. Né? Então a gente tem que sempre fazer um balanceamento para cada caso. Tá? E gostaria de aproveitar também aqui, pessoal, antes da gente encerrar, né, se alguém tiver alguma pergunta aí, fazer um convite para quem quiser, né, eu estou com uma segunda turma do curso Manejo de Fraturas Passo a Passo, é um curso online, né, que eu tenho já uma turma finalizando, né, esse curso, então um curso que eu idealizei aí para dar um aporte teórico, né, em relação aos conceitos, a planejamento, né, das osteossínteses, né, desde ali do planejamento inicial, manejo inicial do paciente traumatizado, até a avaliação criteriosa pós-operatório, né, passando por todas as fraturas específicas. Então é um curso que ele é disponibilizado numa plataforma online e você tem acesso, né, através de um login e senha que você recebe assim que você se inscreve, e você pode acessar essas aulas, né, a todo momento durante um período de 6 meses. Então deixa o convite aí, as inscrições vão se encerrar amanhã, já estou com essa segunda turma quase fechada. E para quem quiser, é só falar. E lembrando também do Ortopedia Sem Mimimi, né? Terça-feira, às 8 horas, aí o Luciano
lembrou, vou estar com o Lu, com o Tiaguinho, né, com o Du, com o Rascunho, e vamos conversar sobre fraturas, esse tema tão complexo, né, e tão interessante aí, né? Então a gente se vê lá, né, e tamo junto. Quem quiser, né, saber mais informações do curso, né, manda direct, né, que eu posso explicar, pergunte para quem já fez também, e a gente explica com mais detalhes. Lembrando que é só até amanhã, beleza? Olá, Weasley, meu aluna da primeira turma, Thaís, Luciano, padrão ouro. Você que é padrão ouro, cara. Leandro, é isso aí. Tá? Então, um grande abraço a todos. Espero que vocês, né, tenham aproveitado aí as dicas, né, e esses conceitos, esse bate-papo. Um grande abraço a todos. Fala, galera. Pessoal entrando. Boa noite. Aí o Max. Aí Japa. Galera entrando. Fala, Japa. Bom, vamos aguardando aí. Já estamos com 30 pessoas. Bom, boa noite a todos. Esperar aí uns minutinhos todo mundo entrar nessa live. A ideia aqui é conversar sobre um tema que eu gosto muito dentro da ortopedia veterinária. É um tema... A gente vai falar hoje aqui das osteossínteses minimamente invasivas. Dentro da traumatologia, talvez seja um dos temas aí que eu gosto muito, né? Estudo bastante, e tem uma história, vamos dizer assim, com esse tema. Esperar aí mais uns minutinhos. Ó, bastante gente aí. E a ideia aqui hoje é fazer um bate-papo aí, uma